por que nós não construímos como os americanos? Com certeza você já deve ter se perguntado por que aqui no Brasil nós não fazemos construções em madeira como os americanos. Aqui praticamente só usamos um método que é o convencional, né? Que é o método de concreto armado, o famoso alvenaria, e às vezes aí uma estrutura metálica para mercados, galpões e etc. Já nos Estados Unidos, eles usam a famosa técnica de wood frame, que nada mais é do que a construção em madeira. Existe algum motivo para isso? Ou é apenas uma questão cultural? Bom, aqui nesse vídeo você vai finalmente entender por que os americanos constroem em madeira e no Brasil não. Mas para isso eu preciso pedir a sua contribuição para se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho para que você sempre venha ter acesso a novos conteúdos do nosso canal, tá bom? Muito obrigado e vamos tirar essa dúvida agora. O nome dado para esse tipo de construção é wood frame, como eu disse anteriormente. Talvez você já tenha visto algum tipo de construção em madeira aqui no Brasil. Existe, mas é muito pouco comum. Antes de explicarmos o que é wood frame para vocês, vamos entender primeiro quais as vantagens e desvantagens de usar esse método construtivo. Bom, vantagens: há uma produtividade bem maior na vedação vertical, né? As chapas de OSB são maiores que as ripas maciças com encaixe macho-fêmea. O mesmo vale para as lajes secas com chapas. Ou seja, essa já é uma das vantagens. O sistema de madeira traz a vantagem de ser um material renovável e de impacto ambiental menor do que as construções envolvendo os revestimentos cimentícios. Ou seja, é um material de fácil renovação e tem um impacto ambiental muito menor. É uma construção seca e leve, exigindo equipamentos de menor porte para transporte e armazenamento de peça. Ou seja, é uma construção leve, pessoal. Você consegue construir muito mais rápido e fácil. Você não precisa ter um maquinário pesado, apenas com umas simples materiais como furadeiras, martelo, prego, você consegue fazer a construção. É renovável e tem muitas vantagens, mas por que no Brasil nós não construímos isso? Eu já vou te dizer já já. Bom, e agora, quais são as desvantagens? As chapas de OSB possuem superfície rugosa, exigindo maior correção no acabamento caso seja desejado mais liso, ou, no local, a troca por outro tipo de revestimento. A construção em wood frame não se elimina a necessidade de concreto armado na edificação, seja para contrapiso térreo ou ainda as sapatas, blocos e laje mista. Ou seja, a construção em wood frame em madeira ainda assim é necessário usar um pouco de concreto armado, né? Ou seja, não é totalmente madeira. Quem for executar esse tipo de construção tem que ter em mente que não pode perfurar, exceto ser previsto no projeto estrutural os montantes. Caso tenha necessidade de perfurar esses montantes, tem que ser pelo menos 1/3 da largura. Além de, como é uma construção em madeira, pode ter, caso não tenha o devido tratamento, a infestação de cupins. Bom, agora que nós já entendemos mais ou menos aí as vantagens e desvantagens, vamos entender melhor por que esse tipo de material é usado nos Estados Unidos e não aqui no Brasil. Se é tão mais rápido e fácil usar o wood frame nos Estados Unidos, por que não é usado aqui no Brasil? Bom, além da questão cultural, né, que aqui no Brasil não é muito acostumado a fazer isso, existe a questão do clima, que é muito importante para esse tipo de construção. Aqui no Brasil, nós temos um clima tropical muito quente, que pode favorecer na decomposição do material. Já nos Estados Unidos, é um clima frio na maior parte do ano, né? Isso pode favorecer e muito a construção de wood frame. Por isso que lá eles usam mais, primeiro por causa do clima, que é muito favorável lá, e aqui no Brasil o clima é muito desfavorável. Além de que nos Estados Unidos existem leis que favorecem o uso da madeira.
Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil já tem muitas leis para proteção ambiental que não deixa cortar madeira, né? E essas leis prejudicam muito o sistema construtivo. Uma curiosidade é que nos Estados Unidos existem algumas cidades que são mais quentes. Por isso que é mais comum ter construção em alvenaria lá, né? Ao invés de madeira. Por quê? Como é mais quente, prejudica mais os sistemas de madeira, então eles optam por usar a alvenaria. Outra questão que favorece o wood frame nos Estados Unidos é a frequência de terremotos. Aqui no Brasil não costuma ter terremotos, mas os Estados Unidos têm terremotos, furacões e vários outros desastres naturais. E o que isso quer dizer? Como a construção e a alvenaria são extremamente rígidas, permite uma mínima deformação sem sofrer danos estruturais, enquanto o sistema de wood frame são muito flexíveis e permite grandes deformações num curto período de tempo. Ou seja, assim que o wood frame sofrer algum tipo de dano, é muito simples eles trocarem. Porque vamos supor que tem um terremoto, aí a casa sofre um pouquinho de dano, né? Eles só vão lá trocar peça, ponto tranquilo. Agora, quando é concreto armado, é muito mais difícil reconstruir. Ou seja, aí é um ponto positivo para eles usarem o wood frame lá, e aqui no Brasil não. Obviamente, né? Se tiver algum terremoto aí de larga escala que destrua tudo, aí não tem como, né? Vai ter que tirar e construir novamente. Mesmo assim, é muito mais fácil tirar uma construção em madeira, né? Do que tirar uma construção e construir de novo de concreto armado. Ou seja, com isso nós podemos concluir que é muito difícil que aqui no Brasil seja implementada a construção em wood frame. Até pelo clima tropical, pela nossa legislação que é falha quanto a isso e nossas leis ambientais. Mas aqui no Brasil existe um outro método de construção mais leve, que é o steel frame. O que é o steel frame? É um método de construção com aço galvanizado que é muito mais leve do que o aço normal e é parecido com o wood frame. Se você quer saber mais sobre o steel frame, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo específico para isso para vocês. Beleza, pessoal? Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo, deixa seu like, a sua inscrição, que vai ajudar muito a gente, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima história.